mais um quadro novo aqui na nossa TV Leão, para você ir se ambientando, um quadro novo, um ambiente novo. Um quadro que a gente ainda não tem nome, e quem vai decidir o nome desse quadro é você que está assistindo, mas isso é uma conversa que a gente vai ter um pouquinho mais lá para frente. Nós temos aqui dois grandes convidados para a gente bater um super papo diferente, animado, descontraído. Eles vão passar um pouco da carreira limpa, vão falar um pouco da história do Fortaleza, da história deles aqui no Fortaleza. Então, de antemão, sejam muito bem-vindos. Fernando Miguel, meu parceiro. Lucas Sacha, minha joia. Meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Sacha, antes da gente começar, assim, aí me perguntaram, né? Vamos gravar um quadro novo, que eu tô afim de gravar um quadro desse jeito e tal. A gente vai explicar um pouquinho também como é que vai ser a dinâmica do quadro. E aí, eu falei, não, vou chamar o Fernando e o Sacha. Aí me perguntaram, por quê? Porque fui eu que inventei o quadro e eu convido quem eu quiser. Exatamente. Né? Eu acho que é por aí, né? É válido, é válido. Ainda bem que eu tava nessa lista, né? Vamos começar. Eu queria começar pelo mais bonito. Só que aí eu não posso fazer pergunta pra mim mesmo, entendeu? Então eu vou começar pelo que tá aqui há mais tempo. Seu Fernando. Fernandão, prazer te receber aqui. Muito obrigado pela presença. É sempre um prazer poder falar com você, conversar com você. Um cara que eu gosto muito, já admiro demais e tenho muito respeito. Muito obrigado, Fernandão. O prazer é meu, Brunão. Só o Sacha tá atrapalhando um pouquinho. Atrapalhou até pra chegar, inclusive. Eu não veio mais, cara. Sacha, 1h e tal, 1h40 ele não dormiu muito e tal. A próxima vez o marca comigo, eu passo lá, busco ele e aí traz, melhor, fica né? tudo sob, aí fica tudo sob controle. Peguei trânsito aqui no endereço errado que tu me enviou. Não, eu não me enviei endereço errado nenhum. Foi você, ó. Mandei o mesmo endereço pra ele, não, cheguei certinho, tudo tranquilo. Contigo foi essa... Sempre contigo tem dificuldade, cara. Eu não sei por quê. Mas ele é gente boa. Ele é gente boa, é um cara legal demais. É por isso que eu chamo ele, cara. Por isso que eu chamo ele. Eu já chamei, tipo assim, umas 12 vezes. Ele veio uma, mas ele tá tudo certo. Quando é que começa as perguntas? Sachinha, muito obrigado também pela presença. Isso, satisfação cara. enorme poder te receber. É todo teu, cara. Mas eu tô muito feliz de estar aqui comendo seu churrasco. Bom, pra explicar um pouquinho pra rapaziada, a gente vai fazer uma parada mais descontraída aqui. Tem o nosso churrasqueiro Leonardo, que trabalha com a gente lá no marketing. Vai ficar trazendo uma carne aqui pra rapaziada. Tiagão Nutri, me desculpa aí por ter chamado a rapaziada pra fazer isso, mas os caras estão de folga, né? Podem, né, dar uma saída aí, né, Sachinha? Tiagão, a ideia dele. Vocês se falam lá, vocês conversam. Esse BO é de vocês. Mas eu tô só na água, Tiagão, ó. Água e... Só na água. Antes que pense em besteira, né, Sachinha? Tá todo mundo aqui só na água e tal, só uma boa. Fernandão, você chega aqui em 2022 para vir depois do Atlético Goianiense, não é isso? Fala um pouquinho da tua chegada, por que é que te despertou esse desejo de vir jogar no Fortaleza, por que é que você veio para cá? O time estava classificado para uma Libertadores, primeira vez na história. Acho que algumas coisas chamaram a tua atenção para você vir para cá para Fortaleza, né? Eu acho que em ambas as partes, né? Eu tive um ano muito bom no Atlético Goianiense e uma temporada histórica também do clube lá. O Fortaleza também fazendo uma temporada histórica aqui no Campeonato Brasileiro. E eu acho que juntou essa vontade de clube crescer, querer atleta crescer, e eu não tive dúvida quando teve a possibilidade de vir, de direcionar uma transferência aqui para o Fortaleza, né? Então, fiquei muito feliz desde o início com a condução, da forma como o presidente, o Alex Santiago, conduziram todo esse processo de aproximação e ficou muito claro o tamanho e a dimensão do projeto e de tudo que o clube queria e estava trabalhando para viver, né? Não é à toa, é difícil, assim, talvez explicar em palavras como foi aquele momento, mas não foi novidade para mim ver o Fortaleza vivendo o que está vivendo hoje, depois da abordagem que eles fizeram e da forma como fizeram. Então é tudo muito claro, uma ambição muito grande, mas também com bastante transparência em cada movimento que o clube faz. Isso facilita a adaptação, a chegada, a vontade, o desejo dos atletas quererem fazer parte desse processo hoje. E assim, nem tudo era muito novidade para você, porque você já tinha atuado aqui por muito tempo aqui na região Nordeste, né? Então, clima, torcida, estádios, acho que era muito... Você já estava um pouco habituado também, acho que deve ter facilitado também. Você passou 5 anos na região Nordeste, tua filha é baiana também, então ajudou um pouco. Né? Foram 5 anos de vitória da Bahia, né? Isso, queira traz alguma direção. Apesar de achar e perceber que Salvador tem diferença em relação ao estilo de vida aqui em Fortaleza, mas eu sempre também fui uma pessoa aberta a se adaptar aos lugares onde eu chego, né? Eu nunca entendi que os atletas eles precisam que os clubes se adaptem a eles. Eu sempre entendi que os atletas precisam se adaptar aos ideais do clube.
E eu acho que os ideais do Fortaleza, eles são muito claros também. Eu acho que facilita essa condução, esse processo. Cada lugar com as suas características, o Fortaleza tem as suas. Eu acho que os atletas, o clube, o povo aqui de Fortaleza, o torcedor de Fortaleza, ele deve e tem muito orgulho de tudo que vem sendo feito até aqui no clube. E você, cara? Quero saber de você. Mas depois dessa resposta aí, O que é que tu vai responder, né, cara? rapaz, Quero saber de tu, cara. Tu veio pra cá, tava lá 10 anos lá na Europa, entre Grécia, Bulgária, acho que foi esses dois países que você jogou lá, né? Israel também. Tava lá pertinho de Mykonos, lá na Grécia, pô, negócio paradisíaco. Aí surge a proposta, na época de um time que estava na lanterna do Campeonato Brasileiro, as pessoas, todos os especialistas da época falavam, pô, esse time já caiu, não vai para canto nenhum, não vai se recuperar, tenta e não consegue. E aí você acerta com Fortaleza. O que é que te motivou aquilo? O que é que fez você escolher o Fortaleza, voltar para o Brasil depois de tanto tempo fora do Brasil, jogando na Europa? Por que é que você fez esse teu movimento de mercado, Sachinha? Não, foi um passo meio maluco, né? Na época, assim. Hoje é muito fácil falar, né? Ah, não, eu dei o passo certo. Mas na época foi meio uma atitude um pouco maluca, não vou mentir, cara. Primeiro que eu tinha contrato lá na Grécia ainda de mais 2 anos. Então eu abri mão, eu não tinha nada do Fortaleza ainda. Eu só cansei, eu tava 10 anos fora, como você disse. E eu cansei, que tava cansado de estar lá. Lá na Grécia eu comecei a sofrer com um salário atrasado. Então, pô, já tinha 32 anos, com salário atrasado, meu filho tinha acabado de nascer, eu falei, não dá mais para passar por isso, né? E eu abri mão, falei que queria ir embora, deixei dinheiro para trás, deixei contrato para trás e fui embora da Grécia e vim pro Brasil de férias, era em maio, era férias já europeias, né? E vim para cá desfrutar, esperando alguma oportunidade. Nunca imaginei que ia ter uma oportunidade do Brasil. Minha carreira toda foi lá fora, né? Nunca pensei que eu poderia ter uma oportunidade de voltar para uma Série A do brasileiro, né? Alô, Cifec? Cifec, obrigado, viu, Cifec? e pronto, e daí, nessa que eu tava de férias aqui, treinando pra mim, esperando uma oportunidade, o meu empresário ligou falando da possibilidade do Fortaleza. Ainda era uma possibilidade, a gente sabe que entre uma ligação de um empresário, falando com o diretor, até virar uma proposta, um contrato assinado, muita coisa pode acontecer, né? Mas desde que ligou do Fortaleza, eu falei pra minha mulher, falei, ó, se aparecer mesmo, se concretizar, eu quero ir. E lá em casa não foi fácil essa decisão, porque o mais certo, assim, né, lógico, era voltar para a Europa, mas quando o Fortaleza oficializou mesmo, eu pensei, não, é oportunidade, sempre quis voltar para o Brasil, jogar uma Série A. Nisso, claro, eu via que o Fortaleza estava em último e eu comecei a, né, por estar longe do futebol brasileiro, eu não tinha muitas informações, assim, né, de como estavam os times, tudo. Eu comecei a coletar um pouco de informação, liguei para alguns jogadores, na época eu ligo para o nosso diretor, Marcelo Boeck. Valeu, Marcelo Boeck. Traído, cara. E ele, pô, fala, cara, a gente não... É questão de tempo pra gente sair dessa situação, e começa a falar do elenco. Ele também me motivou muito, assim, sabe? Ele me deixou bem tranquilo. Então, daí foi mais fácil tomar a decisão de que sabia que, por mais difícil que pudesse ser, a gente tinha condição de sair daquela situação. Eu lembrei, acho que você e o Galhardo foram os primeiros a chegar, né? Tava Sim, naquele sim. jogo da Libertadores lá do Estudiantes no Castelão. Exato. 1-1, se eu não me engano, esse jogo. Exatamente. E aí eu lembro bem que você tava assistindo um camarote, assistindo o jogo junto com o Galhardo. Eu fui lá, a gente foi tirar as fotos de vocês, os 2 primeiros contratados da janela, não sei o que. A gente fez toda aquela... Eu não sei se você participou do vídeo de apresentação, desde já eu quero agradecer, né? Você gostou? Gostei muito, pô. Você colocou a música da Xuxa. Não, mano. Aí hoje eu vejo o vídeo das pessoas se apresentando lá, pô, cada vídeo... E o pior, quando a gente recebeu lá a demanda lá de, não, vamos contratar o Sacha, pô. Então, beleza. Aí todo mundo, o Eduardo, né? Da época, eu acho que ele tava no Santos, eu acho, ou no Atlético Mineiro, né? Acho que ele tava no Atlético Mineiro, o Sacha que tá no Red Bull hoje, no Bragantino. Aí não, pô, não é o Eduardo, não, é o Lucas. Quem? Quem é esse, pô? Lucas Sacha, volante. Traíra, velho. Não, mas no vídeo Pô, de juro por Deus, Fernandão. Juro por Deus, cara, turma. Não, vamos contratar o Sacha, vamos preparar aqui o anúncio do Sacha. E ele é sincero ainda. Ele é sincero, mas... Lógico, tem que ser sincero, cara. Mas, Bruno, É assim que fortalece a nossa amizade, Exatamente. cara. É a sinceridade. É o pessoal, quem? Lucas Sacha? Não, Lucas Sacha, tava lá na Grécia e tal. Aí foi, a gente foi procurando, aí foi encontrando tudo certo. Não, mas essa sua sinceridade, eu passei muito por isso, eu até parei, porque logo que eu fui apresentado, animado, papapá, eu comecei a ler os comentários da apresentação de vocês. Mas depois de 20 comentários, eu falei, melhor parar, né? Melhor não ler mais não. Que geral falando, pô, estamos em último e contratando o Lucas Sacha. Rapaz, essa internet é maldosa demais, né? E no final das contas deu super certo. Vocês foram 2 grandes pilares daquela recuperação, que o Fortaleza saiu daquela situação. E como é que, pra você que estava desde o começo, como é que foi aquele momento
de extrema dificuldade, porque chegou um momento que a gente estava jogando super bem, mantinha um nível de atuação, só que nada estava dando certo, cara. E a gente pensava, pô, meu irmão, estamos fazendo tudo aqui, trabalhando bem, treinando bem, e chega no jogo, acontece alguma coisa que dá errado. Como é que ficou a mente de vocês ali naquele momento, Fernando, de vocês atletas, irmão, como é que a gente vai fazer para sair dessa situação? Eu acho que aí entra a questão da experiência, daquilo que cada um viveu dentro do futebol. E eu passei por momentos difíceis também na época do Vitória, tive um momento muito difícil na época que o Vasco caiu, né? Então, os momentos difíceis, os momentos ruins, assim, vamos dizer, na carreira, eles precisam te servir para alguma coisa, ao menos no futuro, né? Pelo menos para te memorizar e falar, bom, esse é o caminho ruim, esse é o caminho que nós temos que mudar, esse é o caminho que está bom, nós precisamos continuar. E eu lembro que eu tive uma conversa com o Roy e ele me perguntou, o que tu acha que falta? Eu falei, eu acho que não falta nada pra gente. Eu acho que o que falta mesmo é a gente conseguir vencer os jogos. Porque o trabalho ele era bem feito, o clube ele era bem conduzido, os jogos eles eram bem jogados muitas vezes, o que faltava era a gente conseguir ser efetivo, a gente conseguir confirmar tudo aquilo que a gente desenvolvia diariamente no clube em resultado que a gente precisava. Então aí que eu falo que a respeito da experiência da gente nesse momento, eu acho que ela fez um pouco não, que ela fez bastante diferença. Porque mesmo o mundo caindo na cabeça de todo mundo aqui, a gente foi capaz de se manter convicto, conseguir focar naquilo que era o mais importante, preservar o bom desempenho e conseguir melhorar um pouquinho mais, talvez ali a concentração, um pouquinho mais a intensidade, ser um pouquinho mais resiliente dentro dos jogos, ter um pouquinho mais de capacidade de sofrer para sustentar um resultado. E foi mudando, se eu não me engano, até a gente conseguir sair da zona de rebaixamento, nossos jogos foram tudo 0-0, 1-0, 0-0, 1-0. Então isso demonstra que a equipe ela conseguiu amadurecer nesse sentido e conseguiu, a cada jogo que passava, nós ia inflando um pouquinho mais, ia pegando confiança. Aí quando chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, todo mundo já falava assim, esse time vai para a Libertadores. Esse time vai conseguir a vaga, ele não vai deixar escapar na última rodada. Então a gente foi uma equipe muito convicta, segura e consciente de todo o trabalho, de todo o processo que a gente estava vivendo. Não era os resultados, a agitação que fez com que a gente mudasse as nossas convicções. Talvez esse seja o maior ensinamento, a maior marca do nosso time do ano passado, que a gente conseguiu consolidar. Eu acho que assim, hoje nós somos uma equipe que tem consciência de que pode vencer qualquer equipe, se tiver no seu nível máximo. Pô, vocês fizeram parte de um time que fez, assim, acho que a maior virada da história do Campeonato Brasileiro, Sachinha, porque isso nunca tinha acontecido, jamais, de um time que estava na lanterna. A gente terminou o primeiro turno com 15 pontos, se eu não me engano. Acho que foi por aí. Acho que foi por aí. 3 vitórias apenas, e aí, nas 5 primeiras rodadas do segundo turno, a gente faz exatamente a mesma pontuação que a gente fez no primeiro turno inteiro. Como é que foi começar isso, lá, assim, todo mundo dizendo que o time estava no fundo do poço, e terminar naquela situação de oitavo, aquele jogo que a gente vence por 2-0, o jogo termina, mas não termina, ficou todo mundo querendo assistir o jogo do América lá, saber o que está acontecendo, a torcida que ficou avisando, olhando em algum celular. Como é que foi essa diferença de emoções, assim, de começar, pô, o negócio tá embaçado, e terminar aqui, saiu de 0-100 em um turno, e a gente classificou para Libertadores, cara. Uma diferença de 19 jogos, né, cara? Parece até que eram campeonatos diferentes, né? Mas só foram 19 jogos a diferença de ser o último e todo mundo já considerando que ia cair para ir para uma vaga, para disputar uma pré-Libertadores, assim, foi uma loucura, né? Mas eu acho que foi bem o que o Fernando falou, assim, esse processo todo foi de jogo a jogo, assim, sabe? Eu lembro que mesmo durante a sequência boa que a gente estava tendo de vitórias, a gente falava muito que era um jogo de cada vez, na realidade, né? Para sair ali de baixo, primeiro sair de baixo, depois se distanciar e por fim brigar por uma A gente conseguiu viver um jogo de cada vez. Exatamente. E assim, já naquela época, o jogo muito bonito já não era mais a prioridade talvez fosse o resultado naquele momento, tanto que a gente teve uma sequência de 1-0, assim, a gente teve uma solidez defensiva maior e conseguia ser mais efetivo lá na frente e ia conseguindo os resultados jogo após jogo, né? Mas você pode ver que depois, do meio pra frente, ali, quando a gente já consegue dar uma distanciada, já era outro jogo. Já tava mais calmo. Nosso time já jogava muito mais leve. Mais leve. Eu lembro que a minha estreia como titular foi contra o Cuiabá, a gente tava até comentando em off aqui. E, cara, aquele jogo era um receio da gente tomar um gol, porque a gente faz 1-0 com o Robson, e parecia que a gente não conseguia mais jogar só com medo de tomar gol, cara.
só com medo, porque já tinha tido muitas experiências ruins, né, de ter tomado gol no final, então era um medo, assim, absurdo. Depois, quando a gente começa a ganhar, o time começa a jogar muito mais leve, vieram, né, outras contratações também que ajudaram muito, então, do meio para frente, assim, do campeonato, né, do segundo turno, nosso time começou a jogar muito mais leve, assim, daí já era um outro futebol, já era um time, tanto que a gente vai jogar contra o Santos no último jogo lá, é um time que, poxa, domina o Santos na Vila Belmiro, um time que tocava a bola, um time envolvente, bem diferente daquele jogo contra o Cuiabá, que a gente só tava... Cara, teve um jogo nesse meio aí desse segundo turno, lá no Morumbi. De novo, velho, São Paulo. Lá no Temos Morumbi, que falar, cara. temos que falar. Tem que falar desse jogo, cara. O jogo, É o São Fernando. o jogo do São Miguel lá. É o São Miguel, né? São Cara, Fernando. foi uma das maiores atuações assim da tua carreira. Tá, a gente comentando aqui fora, tu tava falando que sempre que tu passou nos outros clubes, tu sempre teve um jogo aqui assim que... Teve vários Bom, jogos. Mas assim, aquele do São Paulo ficou muito marcado porque foram uma sequência de defesas difíceis, assim, todas muito próximas umas da outra, né? Assim, como é que foi pra você, depois daquele jogo? Logo que terminou o jogo, você teve a dimensão daquela atuação ou não dá pra ter ainda, Fernando? Como qualquer um jogo, como um jogo qualquer pra mim. Entendi. Sinceridade total. É tanto que as pessoas me perguntam a respeito desse jogo, pra mim não foi o jogo mais importante, talvez pra mim aqui no Fortaleza. Pra mim, talvez o jogo do Cuiabá, que a gente tava falando, foi mais importante. Talvez o jogo do Atlético Goianiense foi mais importante. O clássico do segundo turno do Campeonato Brasileiro foi muito mais importante, porque eles eram jogos com uma carga de tensão muito maiores. Então, para mim é muito... Talvez o que conta para uns para ser o maior jogo, talvez a carreira ou da passagem para algum clube, ele é diferente para mim. Para mim envolve muito o momento, a dificuldade, o que está enfrentando, o momento do campeonato, a ambição do campeonato do clube. E esses jogos contra esses times, assim, contra Atlético Goianiense, Cuiabá, o clássico aqui, que foi o momento que nós passamos eles dentro do Campeonato Brasileiro, eles eram muito mais carregados de dificuldade. Porque o mental ali, ele estava muito, tipo assim, pô, se perder esse jogo, se perder esse jogo. Eu acho que o jogo contra o São Paulo, se não me falha a memória, já foi um jogo, uma virada de chave pra gente. Onde já se começou a se falar, bom, Fortaleza vai brigar pela pré-Libertadores, por uma vaga na Libertadores de novo. Imagina, você era de maneira, tipo assim, quem vira o primeiro turno é rebaixado. E aí, alguns jogos à frente, as pessoas falam, não, esse time aí vai brigar pela vaga na Libertadores. 4, 5 jogos depois tinha saído da zona, já estava bem, assim. Então, nós como equipe, nós já jogava diferente, já se dava o luxo de, não, vamos ser um pouco mais ousados, vamos fazer coisas que a gente pode desenvolver para brigar lá na frente. Mas foi uma grande partida, assim, eu não vou negar, foi uma grande partida, uma partida marcante para minha passagem aqui no Fortaleza, é uma partida marcante para minha carreira também, mas eu saio do jogo como qualquer outra partida, uma partida em que tu sai assim, tipo assim, ok, foi um bom jogo, contribuir, vencemos, é o mais importante. Eu sou um daqueles, Brunão, que pode pegar a bola pra caramba, amigão, se o time perdeu, empatou, tomou um gol ali, já me deixa moado, sabe, já me deixa... E pra mim, sempre que me deixa satisfeito e é muito mais prazeroso pra mim é vencer, velho. Não tem sentimento melhor do que vencer. Se foi muita contribuição, se foi pouca contribuição, o importante é que se venceu e que se chegou e se cumpriu as tarefas e os objetivos foram alcançados para aquela partida. Para mim é sempre isso que vai contar, cara. E a gente tá falando assim, a gente tá pegando o individual, né? Você citou exemplos de jogos que, pro coletivo, aquelas vitórias são talvez mais importantes. Do Cuiabá, que a gente precisava urgente respirar e ganhar. Do Ceará, que era um clássico, que se a gente ganha, a gente sairia da zona de rebaixamento, e foi assim que aconteceu. Então, claro que vem sempre a lembrança da atuação individual, mas você falou muito bem aí, o coletivo naquele momento era muito mais importante, não comparável. É verdade, e graças a Deus deu tudo certo, né? Era 1-0, 1-0, 1-0, e a gente foi crescendo, foi evoluindo, foi crescendo, e a gente conseguiu fazer... Só foi que chegou aqui pra nós aqui. Tiagão, de novo, vou ter que falar com o nutricionista toda hora, cara. Não, e ela já veio, ó. Ela cortadinha, já veio um negocinho. Mas veio sem aqui, gordura, veio sem gordura. Você quer fazer as honras aí, senhor? Nossa, meu dente fica sujo, depois me avisa, hein? Seu Fernando aí, ó. Que é isso, aprovado, ô Sacha? Olha. Dá licença. Bom? Seu nome mesmo, garoto? O nosso querido churrasqueiro. Vem cá, Léo, rapidão, Léo. Vem cá, rapidão. Isso aqui, ó. É o Fernando Miguelzinho. Aí, ó. Ó o Miguelzinho. Fernando Miguelzinho aqui, ó. Nosso churrasqueiro. Gaúcho, tio. Quem fala isso é o Zé Welles. Ei, Fernando Miguel, tudo bom? Leozinho tá de churrasqueiro pra nós aqui hoje. Leozão, obrigado, tá? Arrebentou, Léo. Arrebentou, muito deu bom, a vida. muito bom. Dentre esses 1-0... Deixa eu ver uma coisa. Tá sujo? Não, esse aqui serve pro teu dente.
Sacha, dentre esses 1-0 aí que teve um bacana pra você, que foi um jogo lá em Goiânia, um jogo contra o Goiás. Seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. E canhota ainda. Não, de canhota foi na final do Cearense. Pô. O de Goiânia foi um bololô, tava na área, sei lá, Lá lá foi com a perna boa que parecia ruim. É, exatamente, com a perna boca eu não sei qual que é ainda. Ei, tu é destro, né? Rapaz. Você tá de esquerda. Cara, a gente brinca, mas ele é fera, velho. Nossa! Ele é volante, ele é bom, ele é nível classe A, velho. Que isso, cara? Que isso que tá acontecendo aqui? E ele se coloca no... e ele se coloca no personagem, assim, a gente vai fazer as brincadeiras de rede social, aí bota alguém pra petecar a bola, fazer uma coisa assim. Aí quando chega com ele quer dar um bicão na bola, rasgar, dizer que é brucutu. Não, porque a minha carreira toda, eu sou um cara muito consciente, cara. Eu sou um cara consciente. Tem gente no futebol que eles não sabem da limitação que eles podem... Que eles têm, né? Muita gente... não sabe pedalar, mas vai querer pedalar. E se expõe. Eu nunca fui um cara desse. Eu sempre fui um cara muito consciente e muito autocrítico, assim. Então eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. É lógico que eu levo tudo muito na brincadeira, assim. Gosto de brincar comigo, papapá, eu mesmo faço as piadas comigo antes das pessoas, né, que elas possam fazer. Mas eu sempre tive muita consciência do meu jogo, assim. Eu sei que o meu jogo é um jogo muito físico, eu sou um cara que corre, eu corro muito, me dou muito pelo time. Com 1,58 m, isso. Tô brincando. E eu sei que, pô, não vou chegar lá contra o Atlético Paranaense mesmo, falando nessa de se expor, contra o Atlético Paranaense ano passado, dominei uma bola, falei, nossa, vou pedalar. Tava dentro da área, falei, vou pedalar, vou estar de esquerda. Pedalei, saí com bola e tudo. Então é por essas e outras que eu não me exponho, sabe? Então eu sei, eu brinco muito comigo assim, mas eu sei o que eu posso fazer. E o que tá acima de mim, assim, eu já deixo pros outros. Por isso que tem número 10, tem uma história tua bacana que tu disse que, não sei se foi em Israel, que tu jogou com a 10 e fez um golaço. Que história, que resenha foi essa? Essa aí foi meu começo na Europa, ainda fui lá pra Israel, aí brasileiro, em Israel, o pessoal já cria, né, pô? Expectativa lá, né? Aí eu cheguei lá, eu queria jogar com a 8, não tinha a 8. Eu perguntei qual que tem, o cara falou, só tem a 10. Eu falei, quer saber? Me dá 10 aí então. Peguei a 10. Mas tá, até então era pré-temporada, ninguém via muita coisa. Primeiro jogo era para classificar para a Liga Europa. Primeiro jogo lá na Bulgária. Aí, viu? O meu filho quer contar a história. Aí, primeiro jogo lá na Bulgária. A bola... Tinha 5 minutos, não tinha tocado na bola ainda. Não tinha tocado na bola. 5 minutos de jogo, joga uma bola assim esticada pro nosso atacante. O goleirão vai sair e espana mal assim. Quando espana mal, a bola vem no meu pé, cara. E eu falei, e agora? Se eu dominar, é bem capaz de eu perder. Do jeito que veio, pum, bati. A bola... Golaço. Um golaço do meio da rua, mano. Aí tá, ganhamos de 4-1, eu volto pra Israel. Encontramos a nova joia brasileira. Meu Deus do céu, Ronaldinho Gaúcho, branco. Daí passam uns jogos, o roupeiro me chama e fala assim, olha, Sacha, eu nunca lavei o short de um camisa 10 tanto quanto eu lavo o teu. Que de tanto carrinho que eu dava, a minha imagem de Ronaldinho Gaúcho acabou rapidinho. Acabou rapidinho. Esse ano a gente teve um título muito importante, foi o pentacampeonato. Que o rapaz aqui, que o gol de esquerda foi na conta desse rapaz aí. Cara, e no final, tu faz uma defesa assim, meu irmão. Nessa hora, eu já tava, nesse jogo eu fiquei ali atrás do gol, né, onde tava o pessoal, onde a gente tava atacando. O Caleb faz o gol e tá, e chove um monte de coisa aqui pra gente. Quando eu tô do lado dos caras, eu sempre mantenho uma linha assim, não saio pra correr, pra comemorar, enfim, porque se os caras fazem a mesma coisa do outro lado, eu não vou gostar, então eu também mantenho uma postura ali. Mas naquela hora, meu irmão, impossível, cara. 42 do segundo tempo, o Caleb, a bola só entrava ali, passava ali, passou a entrar a cabeça do zagueiro e a trava ali, e ele entrou. Meu irmão, e aí veio todo mundo, quem tava no banco, veio correndo assim, aí uma confusão, um bolo, e eu comecei a vibrar, comemorar aqui, o mascote dos caras até... O Mateuzinho brigou com o Mateuzinho também. E aí aquele negócio aqui, né? Que teve lá também. E aí beleza, aí passou daquela hora, a gente posta o gol, publica ali e tal. E aí, macho, eu saio andando assim. À medida que o tempo vai passando, eu vou caminhando de nervoso aqui já, né? Tá hora eu tava de auxiliar do Vojvoda já, pô, ali no final. Já tava na área, já tava no nosso banco ali. E aí o Luvanor me chuta uma bola daquela que soube. Acho que alguém tira de cabeça assim. Meu irmão, naquela hora, Sachinha. Bom, acabou aqui, né? Depois de uma dessa aí, acabou. Porque, pô, naquela hora eu fiquei nervoso, tá, irmão? Porque, meu irmão, os caras estão vindo com tudo, meu irmão. E agora, se acontecer alguma coisa, vai pra pênalti. A gente acabou de fazer um gol. E aí o Fernando faz uma defesa absurda daquela. Tem vários lances daquela imagem, assim. Tem várias imagens daquela defesa. Da transmissão,
a imagem que não vai sair da minha cabeça de que eu tava ali vendo naquele lance, imagem da torcida que tava filmando, que a rapaziada já tava esperando o final do jogo ali, né? Então tava todo mundo filmando. Aí pega a defesa do Fernandão Não, ali. mas na moral, foi uma defesa. Porque eu tava bem atrás do. Foi o Luvanor que chutou? Foi o Luvanor que Eu tava bem atrás dele. Até no vídeo parece que eu tô comemorando, porque eu pulo assim, né, desesperado, tipo, salva. Mas, cara. Foi nervoso pra ele, imagina pra mim. Então. Vendo aquela bola vindo. Não só pela bola, mas. Cara, a final pra mim, ela fica com um sabor agridoce, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente fala da defesa, a gente precisa falar do gol que a gente tomou, da forma que foi. Mas ao mesmo tempo também traz um monte de ensinamentos assim para mim e eu como profissional dá para se dizer que foi uma experiência com um final feliz marcante assim, porque você falhar, ter um erro decisivo num clássico tão grande como esse, com tanta coisa envolvida, histórica, marcante para uma decisão como essa, e você, logo no início do jogo, você contribui de maneira negativa, assim, né, e você conseguir, e ter a capacidade de conseguir se manter, porque isso foi no começo do jogo quando eu errei, né, de maneira específica, falando da falha, do erro, e você conseguir levar até o final e conseguir ser decisivo, assim, eu acho que é para poucos. Eu sei que muitas vezes as pessoas gostam de fazer piada, a gente é alvo de muita piada, né, pelos nossos erros, muitas vezes. Mas eu, profissionalmente, eu vou ficar com essa memória da experiência que eu tive, de como eu tive a capacidade de me manter dentro da partida, porque teve momentos importantes, até mesmo antes dessa defesa. Sim. Momentos marcantes, importantes, decisivos, e que a gente precisava permanecer, ficar firme, para conseguir sustentar o resultado que no intervalo ele não era favorável, mas ele nos dava a condição de... Tava 0x0 ali. Tava 0x0 naquele momento. Então você tinha todo o segundo tempo para jogar, e a gente, como o Vojvoda mesmo fala, a gente precisa responder, a gente precisa dar resposta. E conseguir dar resposta nessa circunstância é muito mais difícil. Então, ficou marcante nesse sentido, ele é marcante para mim. Talvez o torcedor, não sei se as pessoas, quando forem falar do clássico, sobre o que eles vão falar, mas para mim, Fernando Miguel, o que vai ficar registrado é toda essa experiência pessoal que eu tive dentro da partida mesmo, e a capacidade de conseguir me manter, ficar concentrado e firme, convicto de que ainda poderia ter momentos que poderiam ser decisivos, como foi, né? Então, fica marcado nesse sentido. Aí, sem contar que o Penta é nosso, de que só nós temos 5 títulos e coisa e tal. Então, isso aí é história. O resto, como diz, o resto é fofoca. O resto é fofoca, todo mundo já sabe. Não, mas o que ele disse, Bruno, desculpa te interromper, Claro. é muito válido, assim, sabe? Porque as pessoas acham que a gente é máquina, né? Que a gente não tem sentimento nenhum, que no jogo ali nada passa pela nossa cabeça, e muito pelo contrário, cara. Tudo passa pela cabeça. Tudo passa. E um erro normal, muitas vezes, eu digo por mim, eu não Dá sei... pra desligar assim, Eu né? nunca posso falar dos erros do Fernando ou de um goleiro, porque eles são totalmente diferentes, os erros dele, né? Mas se eu erro um passe, a cabeça já começa a ficar um trevo. Se eu erro um bote, a cabeça já vem aqueles pensamentos negativos. Imagina você falhar, como ele disse, falhar num jogo, numa final, sabe? Num jogo que valia tanto, o pentacampeonato, ali eles estavam abrindo 2-0. Imagina o que não passou na cabeça do Fernando, sabe? E ele poder, no mesmo jogo, depois de, sei lá, 50 minutos, 60 minutos, se recuperar disso e salvar ali... E manter a frieza durante o jogo. Exato. Depois daquilo. Porque ele teve momentos importantes no jogo, fora aquela defesa do Luvanor, ele teve momentos de frieza no jogo, de se manter bem, de manter a cabeça dele no lugar. Então isso é muito importante também. Isso é muito Que aí também muita gente só vai lembrar ou do momento do gol lá do Janderson ou só da defesa. Também tem todos os 45 minutos aqui do segundo tempo, até Exato. aquilo acontecer. Filho. Isso é muito louvável, cara. Isso foi o que ele falou. Além de tudo, essa experiência de poder se recuperar, de poder, sabe, se manter, é um aprendizado. Grande parte não consegue voltar. Não, cara. A grande parte que... Assim, porque é um trauma que acontece no momento do jogo. E tu conseguir se desvincular dele, assim, de maneira rápida, não é muito simples. Sim. Ainda mais para um jogo, para uma final de campeonato tão importante como era. Então, por isso que eu cito ele dessa forma, assim, porque dificilmente você tem a oportunidade e a chance de conseguir se recuperar dentro da mesma partida. E eu consegui ser efetivo, e isso aí para mim é algo muito importante. Aí fica também um agradecimento aqui pro Christian, para a área de psicologia do clube, para a Maíra, que é a minha psicóloga particular, que a gente já vem trabalhando há muito tempo junto. Então, a psicologia no esporte, a gente conseguir controlar ela é muito importante. Eu acho que eu consegui ser preciso naquele momento ali, me ajudou muito. Pô, mas pra você foi muito bom aquela final, foi muito massa, assim, né? Porque você é um volante, o volante não costuma fazer muitos gols. Sim. E você teve a oportunidade de fazer um gol de perna esquerda, também não... Acho que o Pachequinho cruza a bola, o Galhardo ajeita de peito assim, ela sobra bem pra você fazer a finalização.
Vocês vão falando que eu vou comendo. Vai, né? tranquilo. Agora tá chegou bom aí a pra minha você, Fernandão. Falei pra caramba já. E você faz o gol, e é muito massa, porque tu faz o gol e assim, teu instinto é comemorar, assim, eu lembro que você comemora bastante, e no instinto já vira e faz aqui. Aqui foi muito massa também. Conta pra mim como é que foi aquele momento, aquela emoção ali, Sachinha. Cara, foi primeiro que a gente vinha de 3 derrotas pro Ceará, né? Esse começo de ano foi bem complicado, assim. A gente perdeu na primeira fase do Cearense, eu lembro que foi, acho que no PV, né? Foi. Aí a gente entra no vestiário e fala, ninguém gosta de perder, mas não, a gente vai pegar eles quando for válido mesmo. Quando for pra valer, a gente vai pegar eles. Aí, Copa do Nordeste, pela primeira fase também, a gente perde pra eles. Não, mas agora o mata-mata, a gente vai pegar eles. Aí a gente vai Copa do Nordeste, semifinal, e perde. 3-2 pros caras. Perde. E sempre do mesmo jeito, cara, tomando gol no começo, com um pênalti. Eu cometi um pênalti no jogo acho que Foi o do 2-0. Do estadual. da Copa do Nordeste, Nordeste. só que não na semifinal, Na na Copa do primeira Nordeste, na fase. fase, foi. Sim. Sempre na mesma O único jogo que não teve pênalti pra ele foi o segundo jogo da final. que daí teve pênalti pra Todos nós. os outros tiveram pênalti. E aí teve pênalti pra nós. Exato. Então a gente vinha, engasgado assim de uma maneira, vamos pegar os caras de novo, a gente tem que saber jogar contra os caras, eles não podem começar ganhando, né, aqueles primeiros 15, 20 minutos, que é o que eles fazem, eles estavam, né, eles conseguiam a vantagem, depois eles se fechavam e a gente não conseguia quebrar aquela barreira. Então era um jogo muito importante, assim, além de tudo eu não estava jogando muito, assim, então aquela volta na final foi um jogo que eu podia também, pra mim pessoalmente, né, poder mostrar que, caramba, Aí ele deu aula, hein, O Fernandão? homem é brabo. não é brabo. Aí ele deu aula. Eu vou comer já. Então, cara, aquele jogo significava muito pro Fortaleza, significava pra mim. E logo no começo do jogo, como você falou, não é muito de costume eu fazer um gol, mas daí a bola sobrou ali. Eu Perna acabei fazendo esquerda, aquele perna gol esquerda. Quando chutei, eu falei, nossa, saiu mesmo desse jeito? Eu vi o pessoal comemorando, falei, deve ter sido pênalti, bateu na mão de alguém, sei lá. E a comemoração a gente não tinha combinado nada, cara, porque eles estavam fazendo os gols, indo lá na nossa torcida, né? E o jeito deles de comemorar, enfim. Mas a gente não tinha combinado, vamos fazer assim. Só que eu acho que estava todo mundo tão... Foi lá, a gente já saiu, comemorou daquela maneira, mas o mais legal foi comemorar o título, né? Mais do que o gol foi ter comemorado o título, daí a gente pôde comemorar de muitas maneiras. Foi muito importante, né, cara? Porque dizer que você falou, a gente não tinha conseguido vencer os caras, eles acabaram que eliminaram a gente de uma passagem pra final, assim, que a gente também queria muito, quem é que não quer? A gente já tinha conquistado ano passado, o Fernandão tava aqui, você ainda não tava, mas ano passado a gente conquistou, podia ter sido um bicampeonato seguido, e aí eles acabaram eliminando a gente. Pô, e na final a gente tinha que dar tudo, né, irmão? Pra poder ganhar lá ele. Tinha que dar tudo pra poder... lá ele. Pra poder conquistar aquele título. Mas, Bruno, daí não é nem isso. Daí tá, o primeiro jogo acaba, a gente ganha, eles fazem um gol no final, e a gente fala, aprendemos a jogar contra eles. A gente já sabe, agora é assim, vamos fazer a mesma coisa. Vai pro segundo jogo, a gente fazendo a mesma coisa, 2-0 pros caras. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito, velho. Não, e aí tipo assim, quando tem o pênalti pra nós ali, que naquela hora, amém, senhor. Veio umzinho pra nós veio, né? Tava na hora, né? Porra, o Luceiro me bate aquele pênalti lá, ele de novo, daquele jeito lá na... Pô, coragem também de ter a personalidade, ele teve uma personalidade da porra, assim, de bater aquele pênalti daquele jeito, no alto, assim, ele nem pega muita distância, ele vai, dá um passo, e capricha e bate bem lá, e aí nós voltamos pro jogo na hora, né, mano? No segundo tempo, aí a gente conseguiu jogar do nosso jeito, eles um pouquinho mais fechadinhos, e aí o tal do gol do Caleb. Eu vou te falar que se não sai aquele gol 2-1, eu não sei como seria, cara. Porque todos os jogos eram a mesma história. E no último jogo da final tava se repetindo. 2-0 pros caras, eles iam se retrancar lá. E até então a gente não conseguiu fazer gol em nenhum dos jogos. E no assim. primeiro jogo, assim, a gente teve a oportunidade, eu acho, para que o jogo fosse 3 ou 4-0 para nós no primeiro jogo, eu acho. E aí, coisas do futebol, totalmente acontece o pênalti pros caras ali no último lance do jogo. E aí eles acabam... Uma bola... Porque até o 2-0 acho que ficaria um pouco difícil também para eles recuperarem lá. Mas aí tem um gol, aí vem a história do clássico também, que é muito difícil, sempre é um jogo muito pegado. Sim. E aí eles voltam pro jogo, e aí como a gente faz o gol também, a gente também volta pro jogo, ficou 0-0 ali. E aí todo mundo ficou ali, vou, não vou, a gente consegue dominar um pouco mais o jogo no segundo tempo, pela qualidade do nosso time. E graças a Deus saiu aquele gol do Caleb, do mesmo jeito que de antigamente, o Tinga vai no fundo, cruza a bola, o Caleb vai e farra o gol, a bola só entrava ali, meu amigo, só passava ali. Lá ele de novo, né? A bola só passava ali, amigão. Não, mas o Bruno, ele domina o Caleb, domina a bola, eu tô de frente. Porra. E eu gritando, Caleb, Toca. Caleb. A hora que ele chuta, o Caleb, golaço. Depois eu fiquei pensando, ainda bem que ele não tocou pra mim, cara. Vai saber, eu chuto essa bola lá longe, mano. Hoje a gente tava contando uma outra Aí tu história tava com a chuteira certa?
Tava com a esteira Ah, certa. não, então tinha chance. Não, 50-50. podia ser, vai saber, né? Não, mas acho que tinha você, tinha Crispim chegando também. Todo mundo pedindo a bola aqui, desesperado. Porque ele ainda tem que girar a bola, acho que pegando o pé do Castilho, eu acho. Acho que é do Guilherme Ele Castilho. vira e chuta. Porque quando o Tinga toca a bola, ela toca, acho que na pontinha do pé do Castilho. É. Ele ia bater de perna direita. Só que quando toca no pé do Castilho, Ele ela gira sai um assim. pouquinho e ele tem que girar. E aí ele tem que fazer todo o movimento, e aí quando ele chuta, meu amigo, aí é correr pro abraço. Aí já foi. Tem umas imagens da televisão, né? Que a televisão foca nele assim, né? Mas tem umas imagens de celular, de gente tá atrás, porra, irmão, esse aqui fica louco comemorando também, o Tite vai pro banco comemorar com alguém, e aí todo mundo começa a comemorar, o pessoal que tá no banco começa a correr pra dentro do campo, Aí é o uma Romero, festa. o Cebalo sabia, né? O pessoal tava tirando onda com a torcida dos caras, o Cebalo tava entendendo nada, e aí começou, foi junto na onda também, cara, foi muito... Cara, aquele dia foi um dos mais felizes, assim, acho que pra torcida do Fortaleza, pra gente, que faz o clube assim também, vocês fizeram parte disso. Cara, foi sensacional, muito bom mesmo. Foi demais, né? Puxa vida. Lembrança, agora não para de Agora, falar lembrança. por Eu vou favor, comer, né, né? Sachinha? O Fernando não para de falar, mano. Você é um pouquinho nervosa. Porra. Lá ele. Aí, pô, fala lá ele aí. Eu não, pô. Peraí, pô. Pô, os caras são muito maliciosos. Pô, demais, cara. Não, eu pensei, não, vou chamar o Gaúcho, né? O cara entendedor de churrasco e tal. Já tinha conversado com ele, não, Bruno. Churrasco pra mim, eu topo, tá? E vou chamar um. Eu tô aqui falando, eu achei que eu ia fazer o churrasco. Isso que eu também ia falar. Ah, o gaúcho que entende. Ele não chegou nem perto da Não, churrasqueira. porque o outro é gaúcho Ou também. ele é gaúcho, Ah, né, então Gal? pronto. O outro é gaúcho Mas também. que E barbaridade. aí chamei um aqui que tá parecendo que é também, né? Porra, não para de comer, porra, não para de brocar. Mas é isso aí. É isso, né? Cada um tem a sua. É igual a gente falou de futebol aí. Lógico, falando cada de um tem a futebol. sua. O número 10 cria, o número 9 faz gol, o volante corre. É igual um churrasco. Vocês fazem, É isso e aí. eu como. Lá ele. Gente, a gente já tá perto do fim. Eu inverti um pouco a ordem. A gente falou primeiro de Fortaleza. Eu queria que a gente já fosse indo para esse final, que vocês falassem como foi o início de vocês nessa trajetória do mundo da bola. Porque você foi um cara que não passou por grandes centros do futebol aqui no Brasil e depois logo se mandou para a Europa. Você é um gaúcho, de escola gaúcha, que é uma terra que uma safra de goleiros espetacular. Começa lá no Grêmio, depois vai para... Na verdade, começa no Guarani de Venâncio, depois passa por Grêmio, enfim. E aí vai embora na sua carreira. Como é que foi esse começo para vocês? Porque eu acho que quando você decide ser jogador de futebol é uma decisão muito difícil, né? Porque você tem que abrir mão de muita coisa, muitas vezes de família, de estudo, de momentos da sua vida, para você desfrutar daquele momento e querer se tornar um jogador. Sem garantia nenhuma. E sem garantia nenhuma, sem certeza de nada. Como é que foi para vocês? Quando é que vocês tomaram essa decisão? Meu irmão, é isso aqui que eu quero seguir, não tenho certeza de nada, mas é isso aqui que eu quero. Quando foi que veio esse estalo aí para vocês? Cara, eu acho que lá no começo, acho que a gente tem que tomar decisão todo dia. Porque como o Sacha falou, né, você decide fazer algo que você não tem certeza de que vai dar certo. Você precisa, muitas vezes, ter oportunidade, ou sei lá, não é sorte, mas é conseguir chegar e conseguir agregar com colegas. É muita variável, cara. Você depende de clube, o que precisa estar organizado, precisa de ter um bom treinador. E eu tive tudo isso. Eu acho que nesse sentido, eu sou um cara agradecido demais a Deus, porque desde o meu primeiro jogo no Guarani de Venâncio Soares, pô, hoje, na época, ele não era conhecido, mas era nada mais, nada menos quem me profissionalizou lá foi o Mano Menezes. Então é um treinador que hoje é uma das referências do futebol brasileiro, que eu tive a oportunidade de pegar lá no meu começo, e me trouxe muitos ensinamentos, muitos conselhos, e conseguiu me encaminhar. Jogadores do naipe do Bolívar, que depois se tornou bicampeão da Libertadores com o Inter, um atleta super vitorioso, atletas vitoriosos do Rio Grande do Sul que estavam no time naquela época. Eu tinha 18 anos ainda. Então, o meu começo foi muito rico com pessoas que acrescentaram muito e que me ajudaram muito a ter essa certeza de que eu deveria insistir e persistir. Foi isso que eu fiz. Então, por mais que eu comecei com esses profissionais conhecidos nesse nível hoje, eu tive que ter paciência. Fui jogar meu primeiro campeonato brasileiro com 31 anos de idade, no Vitória da Bahia, depois de rodar por muitos times do Rio Grande do Sul, depois de ter conquistado acesso no Juventude, ser vice-campeão gaúcho com Juventude. Tive que ter paciência ainda no Vitória por 2 anos até ter a primeira oportunidade de jogar com goleiros grandiosos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar aí. Então, é isso, cara. Acho que a gente decide se entregar todos os dias e entregar o nosso melhor. Né, cara? E a consequência depois é o trabalho que vai trazendo pra gente aí. E tu, cara? Pô, pra quem não sabe, cara, o Sacha, ele passou pelo futebol cearense em 2012.
2012. 2012. O Sacha passou pelo Icasa, que não jogou lá, né? Não cheguei a jogar no Icasa. Não cheguei. Passou pelo Icasa, tava lá pela região do Cariri, lá em Juazeiro do Norte. E de lá você foi pra Europa, não foi isso? Nessa época do Icasa aí, o Tarcísio Pugliese era o treinador. Eu tava com ele no São José, é uma época bem difícil, né? É uma época que eu tava pensando até em largar a bola, assim, que nada tava sorrindo pra mim. Eu tava no São José dos Campos, lá em São Paulo, jogando Série A2 do Paulista. Aí acabou o Campeonato Paulista da Série A2. Esse mesmo treinador, Tarcísio, veio pro Icasa e me chamou e falou, quer vir? Eu falei, vou, não tô sem nada. Isso depois de 2 meses empregado. Aí cheguei no Icasa, né? Na época tava tendo um problema de inscrição na Série C. Aí, quem é que tá te chamando ali? Ó? Chama ele ali, ô Sachinha. Vem pra ele dar um alô aí, ô. Aqui, ó. Pra ele dar um alô, pega no colo aí, ó. Olha a cara de sapeca dele aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, filho, carninha, filho. Ó, carninha de graça ainda, filho, come. Tá bom. Aí, cara, foi isso. Daí eu fui pro Icasa, teve um problema na inscrição da Série C. E eles não podiam inscrever. Eu fiquei só treinando. Nisso eu recebi um convite para fazer teste na Bulgária. Ou seja, eu tinha que viajar para a Bulgária para treinar lá, para os caras avaliarem se eles iam querer me contratar ou não, né? Não sabia nem onde era a Bulgária, não sabia falar nada de inglês. A única coisa que eu sabia da Bulgária era o Stoichkov lá. Agora é a mamãe. Agora é a mamãe. Mamãe? Vai lá brincar de gol, pai. Vai fazer gol. Papai não faz gol, você tem que fazer gol. Tu tira as bolas, né? Papai ele chuta de esquerda. Canhotinho? Não sei de onde veio. Ninguém é canhoto. Então, vou investir. Mas aí foi isso, cara. Eu acabei não sendo inscrito lá e daí apareceu a oportunidade. Eu fui embora pra Europa, onde eu fiquei os meus 10 anos. Mas o começo é exatamente isso, cara. O começo é você tomar uma decisão diária, assim, sabe? Eu cresci no Corinthians, né? Eu tive 8 anos de base do Corinthians, né? Desde os meus 13 até os meus 20 anos ali, 7, 8 anos de Corinthians. E logicamente passou no teste lá na Bulgária, foi passou, né? Passei lá na Bulgária e foi onde eu fiquei os 10 anos lá na Europa, né? Começou aí e depois eu fiquei mais 10 anos. Mas voltando um pouquinho, quando eu ainda tinha 13, 14 anos, era isso. Eu tinha um treinador, que até falecido, o Tara, e ele falava assim, desse time aqui que vocês estão, somente 1 ou 2 vai virar. E a gente olhava um pro outro e falava, vai virar todo mundo aqui, pô, time bom do Corinthians, tá doido? Esse velho não sabe de nada. Excesso de sinceridade dele na hora, né? Mas cara, que às vezes é verdade. Mas mesmo, daí assim, é isso que eu ia concordar com o Fernando, é uma decisão diária, porque você começa a ver os seus amigos, as pessoas que você cresceu junto, todo mundo começa a desistir, cara. Desistir, uns são mandados embora, vai ficando pra trás e você fala, será que comigo daqui a pouco vai chegar? E daí você vê os caras que, isso já com 17, 18 anos, os caras que foram mandados embora já tinham começado faculdade. E daí você pensa, pô, será que trás, né? não é melhor eu parar e começar uma faculdade? Estudar. É uma decisão muito complicada, cara. Mas, enfim, no Corinthians eu acabo não sendo aproveitado pelo Mano Menezes, mesmo que participou, que profissionalizou ele, não me profissionalizou no Corinthians. História do futebol, é isso. Só que daí também eu acabo indo pro Grêmio Barueri ali e acabo me profissionalizando lá, jogo um Campeonato Brasileiro da Série A lá, então... 2008? 2010. 2010. O Grêmio Barueri tinha virado o Grêmio Prudente. Sim. Aí eu jogo um Brasileiro da Série A lá, e após isso, em 2011, que eu começo a bater cabeça por aí, mas no final deu tudo certo. Pô, os 10 anos de Europa fizeram bem pra ele, ô Fernando. Porque... Faz botox, não? Não, preciso colocar, mano. Pô, nesse jogo do Cruzeiro que a gente viajou agora, que a gente ganhou, né? A gente tava lá no aeroporto, tá, na área de embarque, assim, lá, chegou um gringo pra ele, pô, pedindo uma foto. Aí o gringo falou em inglês lá, pedindo uma foto, então ele olhou pro gringo e meteu assim, of course. Não, aí não. E os caras não sabiam nada. Ele gasta. Eu tava com o Pacheco, com o Caleb, os caras me olhando, assim, parecia que eu tava falando japonês, os caras não entendiam nada, né, cara? Tem um cara letrado, hein, cara? Inglês, italiano, espanhol mais ou menos, né? Mas espanhol, pra falar com o nosso treinador. Hebraico, búlgaro e grego. Hebraico, irmão? Vamos falar, tá? Um abraço, senhor. Tá maluco? Tu é poliglota assim, cara? Rapaz, porra. Eu sempre tive curiosidade, assim, não falo, por exemplo, o grego, não falo de conversar de política, mas também, né, me viro, Um dia precisar estar lá, desenrola. Não passo fome, mas também não como caviar, entendeu? É aquele... Aí não dá. Senhores, eu só tenho a agradecer pela presença de vocês aqui. Muito obrigado por essa estreia tão maravilhosa com vocês. 2 caras que eu tenho um enorme prazer.
O Fernandão tá aqui há um pouco mais de tempo, o Sacha já tá há um ano aqui com a gente, então eu queria muito agradecer a vocês por esse momento especial que a gente teve aqui, um negócio bacana. Thiagão, você vai me desculpando antes de tudo, tá? E antes da gente finalizar, eu queria entregar um presentinho pra vocês aqui, ó, pra vocês levarem pra casa, tá? Fernandão com o callzinho dele. Ó. O Sacha, É o Zacarias. o Sacha aqui, Sachinha. Não, Depois tu aponta aí pra câmera se não, é olha igual aqui, pô. assim. Olha isso aqui, por favor. Eu vou até sorrir, ó. Na barba escura, pô. Não tem nada a ver, pô. Não, tem sim, é o cabelo, ó, meio careca aqui já. Ó, Ó. o meio careca. Sai Meio ca- fora. Ah, Sem pelo menos calma aqui, acertaram nas entradas aqui. Olha o tamanho da jaca, Tem mano. lá, o Fernandão. Parece o Chapo, pô. É o chapé. Fizeram meu... Pô, o Fernandão tá legal aqui, pô. Tá, O Fernandão mano, o dente tá bem vendo? legal. Eles deram uma recostada no meu dente aqui, ó. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Então, gente. isso, o presente, ó, o Telzinho vai brincar bastante, as filhas do Fernandão vão gostar bastante também. Pois é, mano. Senhores, Brunão, obrigado, viu, cara? muitíssimo obrigado, Mais uma espero que vez. vocês tenham gostado do churrasco. O churrasqueiro, por favor, Leozão. Vem cá. Obrigado também, irmão. Tamo junto. Você que tá aqui, ó. É bom, Fernandão? Aprovado, Sachinha? Miguelzinho, É fera. muito Miguelzinho. bom, muito bom. Rapaziada, como a gente falou, deixem aí nos comentários da nossa publicação, dos nossos vídeos, nomes que vocês acham que podem ser aqui pro nosso novo quadro da TV Leão. Eles dois depois vão comentar lá nas nossas redes sociais os nomes que eles querem que seja desse quadro e a gente escolhe as melhores opções para jogar uma votação para vocês escolherem o nome desse novo quadro aqui da TV Leão. Beleza, Sacha? Beleza, Fernandão? Coisa Valeu. linda. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Forte gente. abraço. Um Até o abraço. nosso próximo encontro. Bora, se inscreva na TV Leão Novibet aí.